Muy buenas noches. Muito boa noite. saludo a todas las Uma maestras saudação a todas as professoras allá en lá Venezuela na Venezuela que se estarán que reuniendo el día de estarão se mañana reunindo amanhã en la congregación de Marco Joya, na maestras y congregação de maestros Marco de Joia, niños, professoras y e también los professores de niños, crianças e também as y crianças. también E allá também en lá la Argentina na Argentina se estarán reuniendo en el estarão día de se mañana reunindo allá amanhã en lá em Olavarría. Olavarria. Ya me indicaron que Já ya me hay indicaram que já aí muitos muitos irmãos e irmãs llegando allá a chegando esa lá actividad a que essa tienen, atividade que tem, que que desde 2003 llevaba a cabo não una se reunión realizava así, uma reunião assim allá en lá Olavarría, em Olavarria, de maestras de y professoras e professores maestros, e y todos los lugares donde todos también os lugares tendrán onde também terão reuniones de reuniões maestras de de niños professoras de crianças y también e também las maestras as professoras y maestros de acá e de professores Puerto daqui Rico. de Porto Rico. Hoy jueves Hoje, quinta-feira, 21 de diciembre de este 21 año de dezembro 2023, deste ano 2023, les estoy estou gravando estas gravando palabras de essas saludo, palavras de saudação, ya que para já que mañana para amanhã me disseram que 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 tendrían esa teriam reunião essa reunião y querían e colocar temprano queriam colocar cedo essas palavras, y ya que mañana e já pues que hay amanhã, actividad, pois, a atividade, pues pois aproveitamos desde hoy aproveitamos desde hoje y que e que así assim podamos possamos ver algunas cositas ver que algumas Dios coisinhas que nos ha Deus estado mostrando esteve nos en mostrando estos días, nestes dias, las cuales as quais deseo compartir con desejo ustedes compartilhar com vocês y e ver que ver que en el cumplimiento no de la primera venida cumprimento da del primeira Señor, vinda do Senhor, pueden tomar asiento podem si están sentar en se pie. estão em pé. En el No cumprimento cumprimento da vinda do allá en Senhor su primera lá venida, na sua primeira vinda, nuestro hermano William, nosso en irmão un William, estudio num bíblico, estudo bíblico, nos escribió nos escreveu allí un escrito ali donde um dice escrito onde el diz fenómeno o fenômeno sociológico produzido por el produzido Señor pelo Jesucristo Senhor Jesus Cristo en el mundo no mundo hizo un hito causou um marco y escribe e escreve ahí aí marca em cima também en coloca la marca historia na história de la raza humana da raça humana y escribe y e traerá escreve otro e trará outro, ou seja, en su segunda em venida. sua segunda vinda. Y dice, E sigue diz, diciendo, continua y dizendo, por eso se e dice, por isso se diz antes de Cristo e depois de Cristo. Lo que ocurrió allí O que ocorreu ali es un é antes um antes y un después. depois, para o cumprimento da vinda do Senhor em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus. E para o cumprimento da sua segunda vinda, trará outro fenômeno sociológico, ou seja, marcará também, ou seja que será um hito também, se fará um marco também, e vai se dizer também, antes, ou seja, podemos dizer, lá foi antes de Cristo e depois de Cristo em sua primeira vinda. E também porque Cristo é ungido, o Messias ungido, e poderíamos dizer também depois, no milênio, poderíamos dizer antes de Cristo em sua segunda vinda e depois de Cristo em sua segunda vinda. Porque tudo é paralelo. Como falou no livro de citações do extrato na página 119, parágrafo 1057 e também a 1058. Agora vejam como em sua segunda vinda ele vem para trazer
essa separação, essa segregação, ou qual é a obra de reclamação em sua obra de reclamação. E vejam, ele também ali mais embaixo, nesse mesmo estudo, também escreve um fenômeno sociológico mundial universal, uma mudança dispensacional, porque a primeira vinda do Senhor foi, vejam, em uma mudança de dispensação, da dispensação da lei à dispensação da graça. Agora, vejam, no livro de citações, na página 29, no parágrafo 247, no parágrafo 247, nos diz: eu gostaria de sugerir entrar dentro e fazer saber um pouco dos procedimentos do Espírito Santo na minha própria vida. E eu desejo que em fazer isto, que os deixe prosperar sobre e se aproximar vocês mesmos de Deus e falando do dom divino. E escreve ministério, que agora está em processo de vir à igreja. E estou seguro que todos nós estamos interessados em qualquer coisa que Deus vai fazer, que Deus quer fazer, e as promessas de Deus sendo cumpridas. Assim que somente foi dita uma vez, e isso foi meu próprio tabernáculo em Indiana. E essa noite eu ia tratar de dizer o que tinha acontecido justamente alguns dias passados. É novo, é fresco. E isso os ajudará. Eu penso, começando nesta noite e ao princípio das reuniões dessa semana, ajudará você a orar por mim e a orar pela igreja, e que todos possamos entrar nessa grande coisa que Deus já confirmou, que possamos entrar nisso. Nessa reunião, eu desejo tanto ver acontecer. Eu estou como uma criança esperando que chegue o Natal. E ele escreve Natal. E continua dizendo, só esperando com antecipação para que aconteça, e desenha uma estrela de Davi. Será difícil para mim, certamente. Recordem que a terceira etapa é a etapa da palavra falada. Porque esse instrumento, ao comer o livro e ter que profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, vejam que lhe é doce na sua boca, porque não há coisa mais doce do que a palavra de Deus. Mas diz que quando, tendo comido, amargou meu ventre. Ou seja, que seria um tempo difícil também. Ou seja, que seria um tempo difícil também para esse que come esse livro. Mas vejam, será difícil em mim mesmo. Recorde que aí está falando o Espírito Santo, que é quem opera os ministérios. Tinha desenhado uma estrela de Davi ali, mas será uma coisa boa para a igreja. Vejam, porque é que esse instrumento vai e pede o livrinho para comê-lo. Porque esse que come o livro é nada mais e nada menos que o cumprimento da vinda do anjo forte
da vinda de Cristo manifestado e cumprir esse sétimo selo no meio da igreja para dar a fé de rapto à sua igreja. Nisso é no que estou interessado. As pessoas de Deus, o povo de Deus. Algo para ajudá-los a crer em Deus, para agarrar nova esperança, para tomar nova esperança. E será uma grande coisa para os doentes também. Ele aí tinha escrito a carpa, mas está cortado, mas se entende que é a carpa. E vejam, no parágrafo seguinte dessa mesma mensagem, isso foi. Vamos ver aqui. Aqui o tema diz, fale a essa montanha, e diz 11:23 de 59 e 23 de novembro de 59, veja esse parágrafo 248, diz, o irmão Branham relata da criação dos esquilos. Diz, é essa escritura que está tentando me trazer? É este outro passo ao qual estamos chegando? Tu me deste uma visão e disseste que seria confirmado em um edifício pequeno, em algum lugar, na reunião, quando a carpa começa, e ele escreve a carpa. Eu disse, é isso ao qual vai se dirigindo? Agora, passando um momentinho a essa parte do Natal, vejam, ele ali estava mostrando que algo ia acontecer por esse tempo do Natal. Mas, vejam, isso ficou aí oculto, e quando já se cumpre, já esse momento já fica como história, e já ninguém pode imitar. Porque se ele chega a falar de algum dia em específico, ou assinala que o sétimo selo, que o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos no tempo da colheita, ia começar em certa quantidade de dias e anos pertencentes ao sétimo milênio, ao último dia, e ter um entrelace até chegar ao começo desse ministério plenamente. O inimigo podia imitar, atacar, começando a atuar na frente em certo momento, para que assim se desviasse a atenção, e podia causar muito dano. E mesmo assim se levantaram muitos imitadores. Mas veja, a obra de Deus ninguém a detém, e se realiza essa obra e se cumpre tal e como ele já tem seu programa. E tudo está se encaminhando e se cumprindo conforme como está escrito no livro da verdade. Porque todas as instruções e tudo o que está sendo realizado numa grande carpa catedral, que foi mostrado ao reverendo William Branham, e estamos vendo sendo cumprido, e foi o que esse poderoso arcanjo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, Gabriel, o qual tem acesso ao livro da verdade, pois tudo que está realizando esse instrumento, pois tudo está e estará acertando sempre no alvo, porque é a obra de Deus, e é quem faz com que essa obra se cumpra. Agora, vejam como o irmão Branham
Deus o leva dessa terra de uma maneira muito trágica. Imaginem um acidente automobilístico e vejam como João, lá o precursor da primeira vinda, também morre de certa maneira drástica. Lhe cortaram a cabeça. Vejam. E vejam como o precursado lá morreu da forma em que morreu. E o precursado aqui, o qual o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, também cumprirá a obra pela qual Deus o enviou de uma maneira drástica também. Apocalipse 11, vejam ali como está mostrado e vejam como são os únicos dois personagens, nascido por meio do Espírito Santo, sendo criada essa célula sobre célula, a qual o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, e foi criando esse corpinho aí por criação divina. E em sua segunda vinda não tem que ser dessa maneira, mas que é um nascido de novo, nascido na família de Deus, o qual nasceu como todos os escolhidos de Deus, os quais de era em era estiveram formando a parte correspondente à sua era, estiveram nascendo de novo ao crer na vinda do Senhor em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, e assim nascem de novo. E já todos conhecemos todo esse mistério, e vejam como em sua primeira vinda foi o homem que falava as coisas que ele estaria cumprindo e realizando a favor de todo aquele que cresce nele, e estava falando das promessas que receberiam nessa nova dispensação. E também esteve falando como morreria. E o segundo homem é a manifestação desses ministérios de Moisés e Elias, o qual estão dando a conhecer, revelando a obra pela qual Deus os enviou e o cumprimento do qual Deus os enviou, esses ministérios, e assim como ele já veio como Cordeiro e falou o que estaria lhe acontecendo em sua segunda vinda. Ele está como leão e está dando a conhecer, revelando as bênçãos e as promessas contidas nessa nova dispensação àqueles que serão transformados, e assim dando a revelação, a fé para o rapto. E também mostrando que ao final desse trabalho, ao final, também está mostrando como vão morrer. Agora vejam vocês, são os únicos dois personagens que vieram a este planeta Terra em carne, que podem profetizar da sua morte. Por isso, é um marco, uma marca, sua primeira vinda, e também o será em sua segunda vinda. Marcou a história em sua primeira vinda e está marcando e marcará a história da raça humana em sua segunda vinda.
Agora, continua dizendo aqui onde nos detivemos na página 29 do parágrafo 248, diz: Tu me deste uma visão e disseste que seria confirmado no edifício pequeno, em algum lugar, na reunião, quando a carpa começar. Ele escreve a carpa. Eu disse, é isso o qual vai se dirigindo. Se é assim, Senhor, então eu te tomarei pela tua palavra. Eu disse, se verá um esquilo vermelho jovem e se sentará nessa rama ali, essa rama nua ali, e eu dispararei daqui mesmo. Eu disse, se isso é meu novo ministério, que vem entrando, que está chegando algo maior, que ele finalmente confirmará nesse pequeno edifício. Eu disse, se for isso, eu disse, se o Senhor estava confirmando meu ministério ali, para me fazer saber que Ele vai ajudar seu povo, e me deixar fazê-lo, eu disse, então, o mesmo Senhor Jireh, o mesmo Jeová Jireh. Eu necessitava um esquilo da mesma forma que ele necessitava um carneiro, e eu creio em Jeová Jireh. O colocou ali, e eu creio que Jeová Jireh colocou ali pela sua própria palavra falada. E diz, e escreve, a confirmação da terceira etapa. E escreve, Jeová igual Jireh. Agora vejam, no próximo parágrafo 249, eu creio que a Igreja do Deus vivente está se movendo a uma esfera agora que vai sacudir o mundo inteiro. O sacudiu em sua primeira vinda, ou seja, foi um fenômeno sociológico mundial, universal, essa mudança de dispensação lá. E vejam, em sua segunda vinda seria igual. Ele escreve aí a sacudida mundial. Vai acontecer em pouco tempo. Eu estou esperando que aconteça nessa reunião. Eu estou desejando que aconteça agora, que a unção impacte a igreja inteira do Deus vivente e ela se coloque em pé como um grande exército marchando. Os doentes serão curados por uma palavra. Os cegos verão. Se coloca em pé como um grande exército marchando, e aí desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular, ou seja, marchando para onde? Para a pedra angular. Diz, os doentes serão curados por uma palavra, os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos se levantarão, e o poder de Deus sacudirá o mundo com a igreja do Deus vivente. Estamos em processo disso agora. Ele escreve em cima, diga a palavra, a visão da carpa, a ressurreição. Agora, tudo isso é sob o ministério de Moisés e Elias, sob o ministério dos anjos ceifeiros. Para quê? Para realizar a colheita, que é o qual, do qual ele esteve me mostrando nesses dias, e estivemos falando sobre isso, e hoje é um dia, creio que hoje é o dia onde começa o inverno. E é o dia de hoje, 21 de dezembro deste ano 2023, onde essa estação começa e vejam como neste tempo, já faltando uns dias,
o 24, que é domingo, partiu o sétimo anjo mensageiro da sétima era, precursor da segunda vida do Senhor, o reverendo William Marion Branham, e é onde o mundo celebra o nascimento de Jesus, o qual sabemos que não foi nessa data, mas que foi para março, abril ou maio. Ele, numa mensagem de amanhã, estaremos falando um pouquinho disso, de tudo isso, onde o irmão Branham nos mostra esse tempo que Jesus nasceu, que foi, ele diz, não antes de março, nem depois de maio. Ou seja, por aí. E porque é em tempo de primavera. Agora, vejam, essa mensagem, a vinda da pedra angular, que foi pregada em 11 de junho de 1978, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz, em palavras mais claras, o joio saberá que é joio e o trigo saberá que é trigo. E pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, então, estes anjos, esse ministério duplo de mensageiros, esse ministério de Moisés e Elias, pode fazer o que quiser fazer de acordo a como for necessário que seja feito. Proteste quem protestar. Mas esse ministério terá a autoridade da parte de Deus para fazer a segregação, a separação. Vejam que isso não foi feito em nenhuma das eras, o qual estivemos vendo nesses dias. Vejam, a obra do Senhor em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus veio fazer um trabalho. Uma obra foi realizada e um resultado. E a obra em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, vejam, é para realizar essa obra, a qual dará um resultado. São os anjos ceifeiros, os ministérios de Moisés e Elias, que fazem e cumprem esse trabalho, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. Agora, continua dizendo, mas esse ministério terá autoridade da parte de Deus para fazer a segregação, a separação. Aborreça quem aborrecer, goste quem gostar, ou não goste a quem não gostar. Terão a autorização para fazer a segregação. Essa autorização, essa autoridade que foi dada a Jesus é a mesma autoridade que Deus deu a esse ministério. Sempre, quando é feita uma segregação, então as coisas são duras, difíceis. Porque é feita a separação entre o bom e o mal. E pelos seus frutos será mostrado quem é trigo e quem é joio. Vejam na mensagem a união invisível de Cristo, da noiva de Cristo, nos diz na página 40 e 41, diz, eu não estou espalhando isso para a Assembleia Local aqui, estou falando às pessoas através da nação. Façam o que quiserem. Agora notem, a palavra ungida do seu dia, da qual vocês são parte por predestinação, e ele escreve ali,
Na palavra ungida do seu dia, escreve Elias. Em sua quarta manifestação. Aí em sua quarta manifestação. Era a palavra ungida do seu dia e escreve Moisés, Elias e Jesus. E em cima escreve sexto selo. Moisés, Elias e Jesus, e escreve é igual sétimo selo. O que é o sétimo selo? A vinda do Senhor. Quais são os ministérios? O ministério de Moisés, Elias e Jesus. E desenha uma pedra angular aí e as eras. Você imediatamente, como novo, quando ouviram isso, rapidamente souberam que era uma águia. Vejam como o trigo sabe o que é esse mistério. Qual é o mistério do sétimo selo? Quando lhe é falado que é esse escolhido, aí ele diz, rapidamente soubeste que era águia. Quando ouviu isto, também percebeu, compreendeu que para começar não era uma galinha denominacional. Aí ele escreve águia. Souberam que ali havia algo mal. Algo estava mal, isso é certo, porque sabe que foste pego nisso no princípio. Ele, o noivo, tirou a sua vergonha e colocou no mar do esquecimento pelo lavamento da água da palavra e o sangue de vida. Isso é o que a Bíblia diz. Teu primeiro esposo com o qual estava casado o mundo, e escreve primeiro esposo, o noivo ungido, que o pré-ordenou, te lavou pelo lavamento da água. Pela igreja, ele escreve com o espírito do mundo, quinta dimensão, com o espírito do céu, sexta dimensão. Isso não soa correto. Não é verdade que não? Pode ser que encontre isso no almanaque, mas não na Bíblia de Deus. Pelo lavamento da água, pela palavra, na palavra. Está completamente justificado, como se desde um princípio tivesse feito. Essa é minha mensagem para a igreja agora. Enquanto deixamos de transmitir em um minuto. Dessa maneira, se encontra você, está se parando em pé na palavra de Deus. Ele escreve sétimo selo. E em cima ele escreve justificado, como se nunca tu tivesses pecado. Está subindo, se colocando em pé na palavra de Deus e com a palavra de Deus. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e as últimas 4, e na parte sétima, vamos um pouquinho mais para ir aí, e lendo o que ele vai escrevendo, diz, cada amém, cada tio, cada acento, onde está em pé, eu estou tentando dizer a vocês, se afastem dessas cascas. E aí, na parte da sétima era, escreve casca, forro. E na brecha, em uma partezinha aí da brecha, escreve trigo. E escreve trigo na pedra angular também mais acima. Porque vejam, daí, dessa parte, recordem o desenho que o irmão William fez, onde coloca a dispensação da graça até a parte de baixo da pedra angular, cobre a brecha, abrange a brecha, onde foi colocado fora também o irmão Branham. Mas foi dentro da dispensação da graça. Porque ainda nessa etapa do pescoço se estava realizando todas as coisas correspondentes à dispensação da graça.
Agora, miren, vejam, diz, onde estás em pé? Eu estou tentando dizer, se afaste dessas cascas e saiam aqui fora ao trigo, onde vocês podem amadurecer diante do sol. Posso ouvir a vinda da ceifa. E ele escreve Moisés e Elias. E estão completos, justificados, como se em realidade nunca tivessem feito. E escreve também aí, para amadurecer o trigo. 2 pontos. O sol e a colheita. E aí, nessa mensagem também nos fala de quem são esses profetas que realizam a colheita na mensagem. O mensageiro do entardecer, na página 26. Ele ali numa partezinha escreve, diz, irmão Branham diz, a colheita. Os profetas, escreve Moisés e Elias. Nos paramos, subimos lá em Cristo e escreve do lado a colheita. Quem são os que realizam a colheita? Os ministérios de Moisés e de Elias. Agora, vamos ver aqui. Na mensagem, Festa das Trombetas. E vamos ver ali quando é que é realizada esse trabalho e quando é que o Evangelho do Reino é dado, vejam, porque potencialmente nos foi falado esse Evangelho, mas vejam, onde é que se revela e que produza a fé de rapto. E isso é algo muito importante. Porque tem que ser falado na maneira correta. Por isso, quando ele diz ali, e lemos muitas vezes, que quando esse grupo, que na verdade pode tomar a palavra e colocá-la bem, e ele escreve ali, Moisés e Elias. Agora vejam, quem são os ministérios que estarão mostrando à igreja como se preparar para a fé de rapto. Esses são os ministérios de Moisés e Elias que estão mostrando à sua igreja, aos escolhidos de Deus, como colocar a palavra bem. E na maneira em que esses ministérios estão mostrando à igreja noiva como colocar essa palavra bem, isso produzirá a fé de rapto. Poderão falar as mensagens e as diferentes mensagens do reverendo William Branham e do irmão William, muitos pregadores, mas se não sabem colocar a palavra bem, e o único que pode fazer isso é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, o qual é quem tem acesso ao livro da verdade, o Espírito Santo. Por isso, quando ele nos diz que esse Espírito Santo, quando se encarnar, vejam, é onde ele o coroa, diz, o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam, onde é que isso estaria sendo realizado e quando?
Na página 40 do livro da mensagem A Festa das Trombetas, página 40 embaixo para 41 diz: a festa de Pentecoste termina no período da sétima trombeta. Porque o próximo é a chegada do sétimo selo. Porque o próximo é o mistério da vinda de Cristo. E também a trombeta é tocada para os judeus. A sexta trombeta deles é tocada. E quando toca, ela dá a conhecer a eles o Filho de Deus revelado. Meia hora está estabelecido. Vejam. E escreve ali meia hora. Recordem. Neste outro diz meia hora. Se corrige neste outro. Sua sétima trompeta se toca. Sua sétima trombeta é tocada. E quando é tocada, dá a conhecer a eles o Filho de Deus revelado. Estou lendo no outro livro. Meia hora se corrige, se arruma. Recordem, todas as trombetas soam neste sexto selo. O sexto selo termina o mistério e sobre o sexto selo, pouco antes, justo antes do sétimo ser aberto. E escreve entre o sexto e sétimo selo, e entre a sexta e sétima trombeta. Notem aqui está Levítico 23, 26. Como está em ordem, aqui está como está em regra a Escritura. Após longo período de Pentecoste, o qual Israel rejeitou lá atrás, e ele chamou a igreja gentia para fora. No decorrer dessa festa pentecostal, desenha uma pedra angular e as eras. Quantos entendem? Quantos entendem o que é a festa de Pentecoste? É o fruto da primícia da colheita, as primícias da ressurreição, a festa de Pentecoste. Não perca isso, pessoas. E vocês na fita, escutem com atenção. Este tem sido o tempo da festa de Pentecoste. Os judeus permaneceram em silêncio. Eles rejeitaram isso. Agora eles têm que ser chamados de novo à expiação. Nós sabemos quem era a expiação, mas eles não. E a trombeta soa, e ele escreve o Evangelho do Reino, depois do jubileu de Pentecoste. Convoca os judeus juntos. E aí, ao lado esquerdo, desenha uma flecha para uma pedra angular que desenha aí, e aí escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19, 19 do 1 ao 6, 1 do 10 ao 11 e 10 do 1 ao 11. Isso é o quê? Essa é a vinda do anjo forte, com o livrinho aberto em sua mão, Apocalipse 10 e Apocalipse 11, já o vemos profetizando. Quando, agora, ao lado direito, desenha a parte de baixo das eras, lá desenha uma pedra angular, que é onde é soada essa trombeta, o Evangelho do Reino. E ao lado direito desenha as eras embaixo e escreve depois de dispensação da graça. Ou seja, depois da dispensação da graça é que é tocada essa trombeta. E ele aí faz um desenho das eras, mas a flecha é como se tivesse colocado a pedra angular em cima, como se daí para cima estivesse a parte da pedra angular, faz um traço e depois uma flecha para baixo. Já vão ver um desenho onde está incluindo a parte do pescoço. Agora, daí, diz, depois da dispensação da graça. Ou seja, que isso não ocorreu enquanto a dispensação da graça estava aberta.
E se fechou por aí por 2018, 2019. Esse entrelace por aí foi já o final da dispensação da graça. Vamos colocar desde 2017 em diante, já estava ele chegando ao seu final. E podemos até colocar um pouquinho antes, já chegando ao seu final. E começando já esse entrelace mais marcado dessa nova dispensação. Que começaria já com essa mensagem do reino, essa grande voz de trombeta, a qual Moisés e Elias assoam, porque o que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel. Moisés e Elias. Continua dizendo, não podem ver vocês como essa trombeta de perseguição estalou sobre Hitler e os demais, e os judeus foram forçados a se reunir para cumprir as Escrituras. Agora vocês entendem? Todos que entendam, digam amém. Agora vejam aí toda a revelação que nos falou aí, a qual entendemos agora completamente o que é o sétimo selo e o que é a sétima trombeta. Agora vejam o que continua nos dizendo aqui nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, a vinda da pedra angular diz, portanto, esse ministério da era da pedra angular, esse ministério duplo que haverá aí, será um ministério com a autoridade de Deus tão grande que o próprio Deus dirá. E aí está colocando que Deus dirá o que Deus dirá. Eu estarei falando através desse ministério. Falei nas eras passadas uma porção do que queria falar em cada era. Mas nesta era da pedra angular, nesta era eterna, que pertence à terceira dispensação, falarei tudo o que tiver que falar. E diz o irmão William, e Deus falará tudo o que ele tiver que falar. Porque de era em era, Deus enviou o seu mensageiro e chamou e juntou em cada era esse grupo por meio da mensagem desse mensageiro. Mas vejam que Deus, quando leva esse mensageiro, vejam, na página 68 da mensagem, a palavra falada é a semente original, a que pregou à tarde, a segunda parte dessa mensagem, ele diz, página 68 para 65, a conduta de Elias, a conduta de Moisés, a conduta de João, deixando seus campos de serviço, muitas das pessoas não compreenderam. Como não compreenderam o reverendo William Branham, como também muitos não compreenderam o Dr. William Souto Santiago. Muitas das pessoas não compreenderam. Foi porque eles e sua mensagem foram rejeitados. A semente tinha sido semeada. O juízo estava próximo. E eles eram um sinal de Deus ao povo, indicando que o juízo estava à mão. A semeadura, o plantio tinha sido terminado. Agora vejam o que ele escreve ali. O sinal de que tudo terminou é quando um profeta deixa o campo de serviço e se vai. Ou seja, quando terminou o trabalho desse mensageiro e Deus o leva, até aí chegou esse ministério, nesse profeta, nesse véu de carne, atuar nesse momento. Mas vejam que Deus continua e
continua a coluna de fogo atuando no meio da sua igreja com outro véu de carne. Mas vejam, já a semeadura já estava feita. Já tinha sido realizado esse plantio agora. Se requer então a colheita. E quem realiza essa colheita? Pois os anjos ceifeiros, os ministérios de Moisés e de Elias. Agora, vamos ver um pouquinho mais. Vejam, continua dizendo o irmão William aí. Por isso é que quando vem como leão, rugindo como leão, 7 trovões emitem suas vozes. Portanto, nesses trovões está tudo que Deus falará neste tempo. Portanto, falará desde todos os ângulos, todos os aspectos da vida nessa terra serão falados. Como? Como leão. Agora vejam na página 43 da mensagem A Estatura de um Homem Perfeito, nos diz, um desses dias na igreja, agora que isso seja entendido nas fitas, etc. Isso que vou dizer agora, não estou ensinando como uma doutrina, mas somente quero mostrar com a ajuda de Deus a verdade disso. A primeira Bíblia que Deus escreveu foi o zodíaco nos céus. Começa com uma virgem e termina com o leão. O leão. Quando entrarmos no sexto e sétimo selo, você perceberá que quando outro selo foi aberto, o sinal do zodíaco correspondente a esse tempo é o câncer. O caranguejo cruzado. E hoje em dia estamos vivendo na era de câncer, revelação. E a próxima coisa que foi revelada quando o selo foi tirado foi leão. O leão. E escreve na colheita. A segunda vinda de Cristo. A primeira vez veio a virgem. E a próxima vez será leão. O leão. O leão. E escreve a segunda vinda. É igual? Leão. Quando é que é manifestado para realizar a obra de reclamação e como é ao final da dispensação da graça e é como leão. E se realiza aí a colheita. Pelos ministérios de Moisés e Elias. Continua dizendo o nosso irmão William, será falado desde o aspecto religioso e desde o aspecto político também. Será falado desde o aspecto pessoal, será falado desde o aspecto individual. Vejam tudo que esteve ocorrendo de uma forma tão simples. Tudo isso que ele estava falando aqui nesse tempo, como agora, está sendo cumprido, tudo isso, e é falado, vejam aí, diz, no aspecto religioso, político, será falado desde o aspecto pessoal, será falado desde o aspecto individual. Todos os aspectos da vida do ser humano serão falados por Deus através desse ministério neste tempo final em que estamos vivendo. Vejam como a obra e em sua segunda vinda é realizada e tudo que essa obra do sétimo selo, a qual foi feito silêncio no céu por quase meia hora quando foi aberto esse mistério, como é que impactaria a todos os grupos, a todas as esferas, porque nos foi dito, nessa citação que citamos assim de memória, no princípio dessa pequena conversa,
na página 119 do parágrafo 1057 diz: olha, a terceira etapa então será absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja, ou seja, as fátuas e a noiva. É para todas as esferas. Agora, vimos como em sua primeira vinda, ele realizou essa obra de redenção ali na cruz do Calvário, a qual foi como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E como em sua segunda vinda, em sua obra de reclamação, para nos dar a fé para ser transformados e raptados como leão. A segunda vinda é igual. Leão. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder saudá-los, a todos vocês, professoras, das crianças lá na Venezuela e também lá em Olavarria, que terão a atividade amanhã e também em todos os lugares onde estarão tendo atividades assim de professoras. Que Deus as abençoe grandemente e as guarde e as use grandemente na obra de Deus neste tempo final a favor das crianças. E hoje, para mim, foi um privilégio poder conversar com vocês essas palavras, vocês professoras e também todos os que estarão depois escutando e lendo essa conversa com o tema A Segunda Vinda é igual Leão. Hoje, quinta-feira, 21 de dezembro deste ano, 2023. Que Deus os abençoe e guarde a todos.